Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a riqueza que é você ter consciência sensorial. E eu trago este tema com muito orgulho, porque é um tema que eu pesquiso há muito tempo que eu trabalho com ele e eu criei este método sobre a inteligência sensorial. Então, se você procurar, você vai ver que quem fala sobre ele sou eu. E não teria como eu criá-lo sem estudar muito, sem pesquisar muito e me apoiar em grandes pesquisadores, grandes autores. E quero trazê-los hoje para vocês. Mas eu quero contar também para vocês um pouquinho da minha história e de como eu iniciei, então, aplicando a inteligência sensorial e me dando conta de que os nossos sentidos faziam totalmente a diferença nessa questão do processo de aprendizagem e de evolução e desenvolvimento humano mesmo. Eu iniciei muito cedo, né, na faculdade, fiz pedagogia e já ali no primeiro semestre eu estava trabalhando e esse projeto que eu vou contar para vocês foi que me fez permanecer na escola e ser contratada, né. Tenho orgulho até hoje de ir lá e com certeza o diretor, que ainda é o diretor Valtair, ele lembra dessa situação. É um bairro muito carente e eu tinha 42 alunos em sala de aula, era um primeiro ano e a gente sabe, né, que quando a gente tem falta de vitamina, de nutriente adequado, existe sim também uma dificuldade na aprendizagem. Então eu pensei em conversar com o pessoal ali próximo da fruteira, se eles podiam, né, me vender mais barato, ou legumes, verduras, frutas que eles não pudessem mais vender, eles me davam e a gente ia utilizando o que dava. E aí comecei a pesquisar receitas que a gente podia utilizar a casca do alimento, talo, extremamente nutritiva. E aí nós começamos a realizar, então, pratos maravilhosos. Eu ia na casa de cada aluno e nós fazíamos este almoço. Claro, o aluno ajudava, colocava a mão na massa, os pais também. E aí nós voltávamos para a escola e à tarde ele contava como tinha sido a experiência. Nós registrávamos a receita, criamos um livro de receitas e a partir daquela receita que a gente então trabalhava a alfabetização. E aí o que acontecia? Durante todo esse processo, eu ia observando para que a gente conseguisse trabalhar todos os sentidos. E aí, no decorrer desse processo, o que aconteceu? A gente trabalhou com algo totalmente da realidade deles, né? E eles se sentiram extremamente pertencentes àquele processo, porque eles criaram. Então, todos estavam muito envolvidos. E todo santo dia eu cantava, levava a música para iniciar e para finalizar. Como eu já falei para vocês, a música ela é poderosa, gera, né, inunda o teu cérebro de dopamina. Então, acontecia que a concentração deles, o foco deles estava em mim. E no meu neles. Então, a aprendizagem ali, esse desenvolvimento, ele se deu de forma muito natural. Claro que essa experiência foi magnífica, não foi só para eles, para mim também. Então, ali eu percebi que essa era a sacada, que a gente tinha que fazer isso, e foi isso que eu fui fazendo na minha caminhada. Me desafiando e tentando coisas novas, tá? E aí, obviamente, que eu fui contratada na escola, eu falo isso com muito orgulho, e graças a Deus eu tenho certeza que deixei boas lembranças, e fui aplicando ao longo de toda a minha caminhada, minha trajetória aí de aprendizagem. E vou falar sobre minha primeira inspiração, Jean Piaget. Olha só, Jean Piaget maravilhoso, né? Eu me apaixonei por ele, é a primeira vez que já li. Então, quero explicar um pouquinho para vocês sobre Jean Piaget, Platão, Aristóteles, olha bem. Então, segundo Piaget, o que ele nos traz, tá? Encontrar belas palavras, né? Porque não é fácil falar sobre Jean Piaget, né? Ele nos agraciou com a sua pesquisa e os seus estudos, pontuando que o indivíduo, ele se desenvolve a partir da ação
sobre o meio que ele está inserido. Então, claro, obviamente, priorizando princípios, fatores biológicos, né? Que sim, com certeza eles influenciam no desenvolvimento físico e mental. Piaget nomeou o estágio que segue do nascimento da criança até os 2 anos de período sensório-motor. E aí, Jean Piaget, ele traz características assim bastante marcantes desse estágio, que é a utilização de meios sensitivos e motores para se comunicar, se conhecer e conhecer o mundo ao seu redor. Então, agindo desta forma no mundo, a criança, o ser humano, experimenta situações que desafiam o seu raciocínio. E neste momento que seu raciocínio é desafiado, acontece um desequilíbrio cognitivo, onde de fato ocorre daí a aprendizagem, a assimilação, a acomodação do conteúdo, a acomodação daquela captação que você fez. O método de Piaget, o nome dele, né, é construtivismo. E entende que a interação com o meio ela é fundamental para que esse processo de aprendizagem aconteça. E dentro dessa linha educacional, o ambiente é um elemento, sim, que contribui para essas percepções das formas, para a cognição dos alunos, de cada ser humano, tá? Olha o que Aristóteles nos trouxe e o quanto eles estavam à frente do seu tempo. Nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos. Percebam? São pesquisas, se vocês puderem ler, vocês vão adorar, fantásticas, de pessoas que estavam pensando nisso, vivendo isso, como se dá o desenvolvimento humano, a evolução humana. Olha o que Platão nos trouxe. Nossos pensamentos não surgem do contato de nossa alma com o mundo das ideias, mas das experiências sensíveis e das percepções. Como é que se dão as percepções? Através dos nossos sentidos. Então aí a gente pode ter percepção do sofrimento, do clima, um juízo consciencioso acerca de algo, de alguém, do externo, do interno. E aí nesse processo de internalização de conteúdos, né, dessa internalização que a gente faz do mundo externo, a gente compreende ele, é indispensável os nossos sentidos biológicos. E aí eu falo pra vocês aqui, ó, dos 5 básicos: tato, olfato, visão, paladar e audição, né? E a gente tem 26. Então, os nossos sentidos são responsáveis pelo reconhecimento, contato do consciente interno, externo, dessa questão do mundo físico, né? Dessas impressões, dessas sensações e percepções que a gente tem. Eles nos garantem a percepção do ambiente que nós estamos inseridos, reconhecendo tudo que é ao nosso redor, certo? E inclusive identificando se algo oferece ou não perigo para a nossa sobrevivência. Olha só. Então, nossos sentidos, alguém me perguntou, órgãos dos sentidos? Sim, órgãos dos sentidos. É um conjunto, né, de órgãos receptores externos de estímulos sensoriais. As suas funções, então, desses estímulos, né, dos nossos sentidos, é realmente transformar tudo isso. Por exemplo, eu tenho os meus sentidos, eu consigo realizar um estímulo e transformá-lo em luz, som, calor, pressão, sabor. E aí, esses impulsos nervosos, eles vão percorrer pelas minhas células nervosas, vão até o centro nervoso, que é o meu cérebro, né, receptor interno. E aí a nossa inteligência sensorial trata-se de uma função estruturante, né, de uma grande importância. Ela constrói a nossa consciência, a gente acaba conhecendo, vai catalogando, sistematizando tudo através do som, da visão, cenários, sensações, captações, impactos, dentre outros. Os nossos sentidos devem ser, sim, estimulados diariamente.
por vezes a gente pensa, isso tem que ser estimulado na primeira infância. Não, jamais, diariamente, a gente tem que estar sempre estimulando os nossos sentidos. Todos os dias a gente precisa aprender algo novo, tá gerando sinapses neuronais. E aí nos torna mais concentrado, mais focado, mais inteligente, sim, com certeza, porque a gente, quando a gente faz essas sinapses neuronais, a gente faz os nossos neurônios trabalharem, né? E aí nós somos super poderosos com os nossos sentidos. E se a gente trabalha de fato com o nosso cérebro, nós nos tornamos poderosos. Então a gente tem também a plasticidade neuronal. Por isso também a gente tem que estar sempre estimulando. A plasticidade neuronal, ela tem essa capacidade do sistema nervoso se reorganizar, se modificar as suas funções, como algumas reações à diversidade do meio. Então, quando a gente sabe disso, a gente procura ter essa autoavaliação dos nossos sentidos, autoconhecimento e autogerenciamento. E aí, por exemplo, eu faço um convite a vocês. Todos os dias escutem uma música em algum trajeto ou para um pouquinho, 3 minutinhos, escuta uma música que você ama, que você adora e começa a avaliar, analisar quais são as sensações que você tem ao escutar essa música. E aí, para finalizar, e aí a gente fechar com chave de ouro, vai lá e registra o que você estava sentindo, quais eram as tuas sensações. E aí, quando você registra, você torna concreto. Aquilo sai do abstrato e você consegue concretizar. E aí, quando você registra também, vamos gerar muitas sinapses neuronais. Certo? Então, aprenda algo novo todos os dias e faça esse exercício. O que motiva o comportamento humano? O que sustenta? O que inicia, finaliza todos esses processos mentais, sensações, percepções, que levam de fato às nossas cognições, às nossas emoções, são os nossos sentidos. Então, eles nos levam a ter essas percepções que resultam em reflexos, análises, avaliações, onde se torna possível a gente redimensionar todas as tuas capacidades, todas as tuas potencialidades, como também direitos, deveres, erros, acertos. Teus sentidos tornam você capaz de transformar diversos estímulos do ambiente em impulsos nervosos, certo? Então, use e abuse dos teus sentidos. Nós devemos saber, né, que todos nós possuímos diferentes preferências sensoriais. E nós nos comportamos de forma distinta durante toda a nossa trajetória do saber. Então, pode ser um erro, de repente, a interpretar que uma pessoa está tendo uma falta de atenção, até uma indisciplina, né? Porque cada um tem as suas necessidades individuais. E cada um tem a sua forma de aprender. Pode ser uma forma auditiva, pode ser uma forma visual, sinestésica, tátil. Até a gente tem formas olfativas e gustativas daquele conteúdo, dessa questão ser trazida, ser internalizada, compreendida e assimilada. Então é importante você realizar sempre essa autorreflexão. Você precisa autogerenciar os teus sentidos, compreender qual é a melhor forma que eu aprendo. Eu percebi que eu aprendo e eu capto melhor de forma auditiva e visual, preciso dos dois. Quem vai descobrir é você. Só que quando você descobrir a melhor forma que você aprende, você vai ser privilegiado. E aí brilha porque tu vai brilhar, né? Então todos os seres humanos têm diversas modalidades sensoriais. E aí descobre aí qual é a tua melhor versão. Depois conte pra nós. Como você aprende? Você já percebeu isso? Já se deu conta? Ou como teu filho aprende? É legal a gente observar isso também. Olha, eu vou ter que ir por este caminho aqui, porque aí dá certo. Então, a gente pode sim mudar de ambiente, mudar o humor, mudar imagens, música, várias outras formas. A gente pode aguçar os nossos sentidos.
o meio interno e externo, eles proporcionam para nós uma grande variedade de sensações, né? E elas são percebidas e levadas ao nosso sistema nervoso central. Então, quando a gente capta todas as informações e a gente leva ela lá para o nosso cérebro, ocorre então toda essa magia, e aí a gente tem respostas voluntárias e involuntárias, né? Então, olha o quanto é importante tudo isso que a gente vem falando. Então, a gente tem que compreender, né, como se dá essa forma de pensar, sentir e agir. Como se dá a percepção desse processo, do resultado de se tornar consciente dos relacionamentos, eventos, né, por meio dos sentidos, de que forma que a gente consegue reconhecer, observar, discriminar. Então, essas atividades, todos esses questionamentos nos permitem que o nosso organismo ele realmente organize, interprete todos esses estímulos. E aí os sentidos nos tornam capazes de aprendermos e sermos o que quisermos, se nós de fato nos conhecermos, né? A gente precisa ter este autoentendimento de como o nosso corpo funciona. E aí sim, nós somos os protagonistas do nosso corpo, da nossa vida. E aí a gente vai definir, ó, o que nos impacta, o que nos afeta de forma positiva e negativa. E aí, o que eu vou deixar internalizar? Eu posso escolher? Eu deixo vocês com essa última frase. Através dos sentidos, geramos percepções, sensações, sentimentos que resultam em comportamentos. Mas se você tiver inteligência sensorial, você efetuará grandes resultados. Joyce Marafon. Então, se você curte este assunto, tá gostando, tá conhecendo um pouquinho mais, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal, clica no sininho para receber receber ativações quando eu trago para vocês um novo tema, um novo vídeo, para que a gente continue estudando um pouquinho mais sobre a inteligência sensorial. Obrigada pela atenção de vocês, eu desejo um ótimo dia e fiquem bem. Beijo!